Hoje vamos falar sobre stress académico. Vamos compreendê-lo através de uma imagem simples, o alarme de incêndio. Num prédio, o alarme existe para proteger e quando há fumo ele toca para avisar que é preciso prestar alguma atenção, sair de modo automático e responder. O alarme não é o inimigo do prédio. O problema começa quando o alarme toca demasiado alto, durante demasiado tempo ou quando dispara mesmo sem haver incêndio real. E com o stress funciona de forma parecida. Antes do exame, de uma apresentação oral, de uma avaliação prática ou de uma conversa difícil, o nosso corpo pode acionar uma sirene interna. O coração acelera, a respiração fica mais curta, os músculos ficam mais tensos, as mãos suam, a boca seca e a atenção também se estreita sobre aquilo que parece mais importante. E a pergunta principal é esta: quando é que o stress aparece e quando estamos perante um incêndio real ou perante um alarme que precisa de ser compreendido, regulado ou orientado? E o que é o stress, então, do ponto de vista científico? O stress é uma resposta fisiológica, psicológica e comportamental que surge quando interpretamos uma situação como muito exigente, e é uma situação importante ou até ameaçadora. É uma reação integrada do corpo e do cérebro para tentar manter o equilíbrio interno. A isto chama-se homeostase. Ou seja, o stress não é simplesmente estar nervoso. E quando o cérebro percebe uma possível ameaça, ativa sistemas muito concretos. E um deles é o sistema e o eixo hipófise pituitária adrenal. O hipotálamo inicia a sua resposta, a pituitária envia sinais hormonais e as suprarrenais libertam cortisol. O hipotálamo aqui funciona como a central de um prédio. É ele que percebe o sinal de um possível perigo e então inicia a resposta. Atua como um centro de comando do corpo e conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino. A pituitária funciona como um sistema de comunicação interno. Envia mensagens hormonais. E as glândulas suprarrenais, que se localizam acima dos rins, funcionam como equipas de emergência. São estas que libertam o cortisol, uma das principais hormonas associadas ao stress. E ao mesmo tempo que está a funcionar este eixo HPA, também funciona o sistema nervoso simpático e aqui a energia vai sendo desviada para responder rapidamente. É como se o corpo fosse um prédio e o sistema nervoso tivesse acionado o alarme de incêndio. Portanto, é libertada a adrenalina e noradrenalina para pôr o corpo em ação. O coração bate mais rápido, aumenta a circulação, a respiração tenta captar mais oxigênio, os músculos preparam-se para agir e a digestão abranda porque naquele momento o corpo quer gastar menos energia em funções que são secundárias. O corpo não está a falhar. Está a preparar-se para responder. O problema não está no alarme tocar, o problema começa quando interpretamos qualquer fumo como incêndio, ou quando o alarme continua ligado, mesmo depois da situação já não exigir emergência. É importante dizer isto com clareza: o stress não é sempre mau. Um alarme que toca no momento certo pode salvar o prédio. Da mesma forma, o stress agudo pode ajudar-nos a agir, pode aumentar a nossa capacidade atencional, acelerar o tempo de reação, mobilizar energia e preparar-nos para responder. Antes de uma apresentação oral, por exemplo, sentir o coração a acelerar pode significar que o corpo se está a preparar para falar, está mais presente para conseguir responder às perguntas que nos são colocadas. Antes de um exame, alguma ativação pode nos ajudar também a manter o foco. Mas há uma diferença enorme entre o alarme que toca durante alguns minutos e aquele alarme que toca dia e noite. E o stress torna-se prejudicial quando é intenso, prolongado, imprevisível, incontrolável e sem recuperação. Nesta situação podemos estar apenas sentados a estudar, mas o nosso corpo comporta-se como se estivéssemos perante um perigo imediato. Se vocês olharem ali para o ecrã, é como se visse, ali pus um elefante, mas como se visse de facto um tigre e tivesse que ativar rapidamente. O problema não é ter uma semana difícil, o problema é viver permanentemente em estado de ameaça. Quando isto acontece, surgem sinais como dificuldade em dormir, cansaço ao acordar, irritabilidade, bloqueios, algumas falhas de memória, pensamentos repetitivos, tensão muscular, problemas digestivos,
a própria procrastinação e sensação constante de insuficiência. E o alarme aí deixa de proteger e passa a desgastar. Então, como é que funciona o nosso cérebro sob stress? Para compreender melhor este processo, precisamos de falar destas três estruturas. A primeira é a amígdala. A amígdala funciona como um detector de fumo. A sua função é identificar a ameaça e ativar a resposta de luta e fuga. É uma estrutura que se localiza no cérebro, na região mais interna do cérebro. Esta região, a segunda zona é o córtex pré-frontal, fica mesmo aqui ao nível da testa, e esta região ajuda a pensar, planear, regular emoções, tomar decisões e manter a concentração. E a terceira é o hipocampo, e está ligada à memória e à aprendizagem. Quando o stress é breve, estas três áreas funcionam bem em conjunto. A amígdala detecta a importância da situação, o corpo mobiliza esta energia, o córtex pré-frontal organiza a resposta e o hipocampo ajuda a usar a memória e a aprendizagem. Mas quando o stress se prolonga, o sistema perde o equilíbrio. A amígdala fica mais reativa, como um detector de fumo demasiado sensível, é como se eu tivesse um pão numa torradeira e isso faz disparar o detector de fumo. O córtex pré-frontal perde eficiência e por isso torna-se mais difícil pensar com clareza e o hipocampo fica mais vulnerável, prejudicando a memória e a aprendizagem. Kim e Kim, dois investigadores, explicam precisamente que o stress afeta processos neurocognitivos como a atenção, a memória e a tomada de decisão e a regulação emocional. Em termos muito simples, quando o alarme toca sem parar, o cérebro começa a funcionar menos como uma sala de estudo e mais como uma sala de emergências. E isto cria um ciclo desregulado, desadaptativo e até injusto. Quanto mais estudamos, quanto mais precisamos de raciocinar, memorizar e decidir, parece que menos recursos sentimos que estão disponíveis para o fazermos. Então, a interpretação psicológica do stress obriga-nos também a olhar para esta realidade um bocado diferente. Chegamos a esta parte essencial. O stress não depende só daquilo que acontece. Depende do significado que cada um de nós dá ao que acontece. Um exame, por exemplo, pode ser interpretado como um desafio ou como uma ameaça. Uma apresentação pode ser vista como uma oportunidade ou como uma exposição pública. Uma nota baixa pode ser entendida como informação sobre o método de estudo ou como uma prova de fracasso pessoal. No contexto académico, muitas situações têm esta dimensão da avaliação social. Ora, o estudante sente que está a ser observado, comparado, julgado ou medido até. O exame deixa de avaliar apenas os conhecimentos que eu tenho relativamente àquela matéria, àquela unidade curricular e passa a aparecer uma avaliação do meu valor pessoal. É como se cada teste fosse confundido com uma inspeção total ao prédio. A tarefa deixa de ser apenas difícil ou um desafio académico e transforma-se num tribunal interno onde a pessoa sente que está a ser julgada não pelo que sabe, mas de facto pelo que vale. Então a interpretação é decisiva. É aqui que podemos aumentar ou diminuir o alarme. Quando sentimos o coração a acelerar e pensamos vou falhar, o alarme aumenta. Quando sentimos a respiração curta e pensamos estou a perder o controle, o alarme aumenta. Quando sentimos ansiedade e concluímos não sou capaz, o alarme aumenta. Mas há outra possibilidade, é ler a dificuldade como parte do processo de aprendizagem. O alarme continua presente, mas deixa de comandar o edifício. O coração acelerado pode significar o meu corpo está a preparar energia. A ansiedade pode significar, isto é importante para mim, por isso, de certa forma, esta ativação vai-me ajudar também a estar mais presente. A própria respiração curta pode ser um sinal de que preciso regular e não uma prova de incapacidade. Portanto, o alarme é isto mesmo, não é? A interpretação é que muda a resposta. Por isso, este julgamento que eu faço relativamente à situação pode aumentar ou diminuir o alarme. Se eu leio a dificuldade como ameaça, a sirene sobe. É um conjunto de investigadores que trazem isto de forma muito clara. Falam da mentalidade de crescimento e do stress. David Eger e colegas, num estudo publicado na revista Nature,
testaram uma intervenção com estudantes baseada nestas ideias. Na mentalidade de crescimento, que significa acreditar que as capacidades, que a inteligência e o desempenho podem se desenvolver com esforço, com as estratégias adequadas, com a prática, com feedback e com apoio. A segunda ideia é que o stress pode ajudar em determinados contextos e em contextos muito específicos. Isto não significa dizer que todo stress é bom, significa perceber que a ativação fisiológica, aquela cascata fisiológica que eu vos falava há bocadinho, em termos hormonais, do cortisol, da adrenalina e noradrenalina, que é descarregada no corpo todo, pode ser de facto usada como energia quando estamos perante um desafio importante. A grande conclusão do estudo é esta. Quando os estudantes aprenderam que podiam desenvolver capacidades e que o corpo podia usar o stress como energia para agir, para aprender, para estar focado, respondiam melhor aos desafios académicos e sociais. Na nossa metáfora, o que é que Igor e colegas estão a dizer? Ele não diz para nós arrancarmos o alarme da parede, um prédio sem alarme fica desprotegido. O que este grupo diz e propõe é que aprendamos a ler a sirene. Às vezes a sirene não anuncia incêndio, anuncia apenas a preparação. Portanto, o stress não está sempre a dizer perigo, muitas vezes está a dizer isto importa, prepara-te para responder. Kelly McGonigal traz também uma ideia muito semelhante a esta. O stress pode ser entendido como energia para responder e também como sinal de necessidade de ligação. Esta psicóloga traz-nos esta ideia para repensarmos também o stress e a forma como nós vivemos e experienciamos o stress. Considera também que isto é particularmente importante na vida académica. Muitos estudantes isolam-se quando estão sob pressão, fingem que está tudo bem, escondem a dificuldade e comparam-se em silêncio. Mas se o alarme está a tocar, talvez o corpo não esteja só a pedir desempenho, talvez esteja também a pedir algum apoio. Pedir ajuda não é fraqueza, é abrir uma saída de emergência. Por isso, estar muito atento, porque o cérebro também escuta o corpo. Esta bidirecionalidade entre cérebro e cérebro é muito importante. E como o cérebro escuta o corpo, e como não somos apenas mente separada do corpo, e somos esta relação bidirecional, a forma como respiramos, a forma como dormimos, como nos movemos, o que comemos, envia sinais ao cérebro sobre segurança ou ameaça. Por isso, não basta dizer, pensa melhor. Também é preciso perguntar, como é que está o teu corpo? Como é que tu estás a respirar? Como é que tu tens dormido? Que sinais estás a ignorar? E por isso a Nazaré Castellanos, uma neurocientista muito conhecida, espanhola, traz muito esta questão associada à autorregulação, indicando que a autorregulação é corporal. Se passamos horas a fio, sentados a estudar, com os ombros tensos, o pescoço projetado, a própria mandíbula presa, o corpo está a enviar sinais ao cérebro de perigo. Regular o stress não significa eliminar todas as fontes de pressão, isso seria obviamente impossível. Regular significa ajudar o corpo e a mente a perceber quando é que o alarme já não precisa de tocar com tanta intensidade. Por isso, proponha-nos também aqui a regulação em 5 passos. Podemos, num primeiro momento, nomear. As investigações dizem-nos que, ao nomear, ao descrever, ao identificar o que estou a sentir, facilmente consigo desligar esta ativação do que é esta cascata fisiológica e, de certa forma, ao dar-lhe um nome, amenizo o que é esta subida, este descontrole do próprio alarme de incêndio. Como é que podemos então fazer esta regulação? Podemos pensar em 5 passos. O primeiro é nomear, dizer isto é stress, não é necessariamente perigo. Já organiza de certa forma a experiência. Segundo passo, reinterpretar. Em vez de pensar, vou falhar, posso dizer o meu corpo está a mobilizar energia, o meu corpo está a ficar ativado. Em vez de dizer não sou capaz, posso dizer isto é difícil, mas posso começar pelo primeiro passo. Escutar
é considerado, digamos aqui, o terceiro passo, é escutar o corpo. Onde é que eu sinto isto no corpo? É no peito? É no pescoço? É na mandíbula? É nos ombros? É no estômago? Onde é que eu sinto maior stress? O corpo é o prédio onde o alarme toca. E para regular, eu preciso saber onde é que o som está de facto mais alto. Quarto passo, regular fisiologicamente. Aqui entram algumas ferramentas, nomeadamente a respiração, a postura, o movimento, o sono, as pausas. E a respiração alongada, e hoje sabemos isto muito bem através das investigações, uma inspiração mais alongada baixa o volume do alarme. Vou fazer alguns ciclos respiratórios da expiração mais longa e, de certa forma, isto vai diminuir o som da minha sirene. A postura aberta envia também sinais de segurança. O movimento tira o corpo da imobilidade, horas a fio, sentados. Se calhar temos que nos movimentar. E a própria higiene do sono faz a manutenção do sistema. E o quinto passo, agir. Não é? Depois de regular, nomeadamente perceber onde é que isto está no corpo e regular, é preciso dar um passo concreto. Abrir um enunciado, ler a primeira pergunta, escrever a primeira frase no teste, eventualmente pedir ajuda a alguém, a rever um tópico, fazer um pequeno plano para a organização do estudo. E o objetivo não é esperar que o stress desapareça totalmente. O objetivo é agir sem ser comandado pelo alarme. Há pouco falava-vos da ferramenta da respiração. Isto é um exercício de respiração estruturado, chama-se suspiros cíclicos. E como é que de facto a respiração pode funcionar como um painel de controle do alarme? Vou convidar-vos a fazer uma prática estruturada de respiração. Esta prática foi trazida por Balban e colegas em 2023, num estudo publicado numa revista conceituada. Eles estudaram o efeito de algumas práticas breves respiratórias usadas pelos estudantes durante um mês. E compararam então as diferentes técnicas com a meditação mindfulness e o resultado mostrou que a respiração estruturada, especialmente os suspiros cíclicos, ajudaram a melhorar o humor e a reduzir a ativação fisiológica. É uma prática simples de respiração estruturada, onde vamos fazer aqui suspiros cíclicos. Se vocês olharem aí para o slide, percebem que há um primeiro momento que há de inspiração, inspirar fundo pelo nariz, e depois há ali no ponto 2, no topo, depois desta inspiração profunda, voltar a fazer uma inspiração extra. E depois fazemos uma expiração alongadamente. Portanto, o ciclo, vamos fazer vários ciclos respiratórios, eu vou-vos convidar a fazer estes ciclos respiratórios, onde inspiramos, depois voltamos a inspirar quase para chegar ao máximo do que é a inspiração e depois na expiração fazer uma expiração alongada. Vamos começar? Então sentem-se confortavelmente nas vossas cadeiras. Se quiserem podem deitar-se. Coloquem os vossos pés no chão, em contacto com o chão. Comecem a observar o vosso corpo. Abram o peito. Coloquem os ombros para baixo. Descontraiam a mandíbula. E levem a atenção ao corpo. Não precisam de mudar nada, apenas notar. A reparar no peito, na respiração, no vai e vem da respiração. Convido-vos agora a repararem no contacto dos pés com o chão. E vamos fazer este suspiro cíclico. Portanto, vamos fazer uma primeira inspiração. E depois, quando nós sentirmos que os nossos pulmões estão quase cheios, vamos voltar a fazer uma inspiração extra. E depois a expiração alongada. E a expiração ser feita lentamente e pela boca. Portanto, eu vou fazer isto convosco, está bem? Inspira pelo nariz.
e expira devagar pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Repitam mais 3 ciclos respiratórios, inspirando pelo nariz, enchendo o peito de ar, fazendo uma segunda inspiração extra e expirem alongadamente e de forma lenta pela boca. Não force nada, não procure uma sensação perfeita, apenas deixe o corpo ir. Perceber que há espaço, que não precisa de correr, não precisa de lutar, que pode responder. Volta agora à respiração normal. Repare se há alguma coisa que mudou no corpo, talvez o corpo esteja um pouco mais pesado, talvez a cabeça esteja um pouco menos acelerada, talvez o alarme ainda esteja presente, mas se calhar um bocadinho mais baixo. E isto já é a regulação, não é preciso apagar tudo, é preciso recuperar espaço para escolher o próximo passo. Os exercícios respiratórios vulgarmente ajudam-nos também a regular esta cascata fisiológica que vai acontecendo no corpo. O stress não é um sinal automático de fraqueza, é o corpo a dizer que algo importa, que eu tenho que colocar alguma energia naquilo, naquela situação. Para aprender eu tenho que colocar também aqui alguma vontade, alguma motivação. Isto exige, obviamente, energia. O coração acelerado não precisa de ser uma sentença, a respiração curta não precisa de ser uma prisão e a dificuldade não precisa de ser a prova de incapacidade. Reconhecer o stress é baixar o volume, prevenir o stress é cuidar do prédio antes que o sistema entre em emergência. Prevenir não é deixar e esperar pela crise. Prevenir o stress académico é criar condições para que o corpo não o viva permanentemente em modo de sobrevivência. E isto implica organizar o estudo, fazer pausas, manter atividade física moderada, cuidar da alimentação, reduzir os estímulos antes de dormir, o chamado higiene do sono, gerir relações que funcionam como gatinhos e aceitar muitas vezes os limites. O stress diz isto importa e o alarme pode continuar a tocar, mas já não precisa de comandar o prédio. Eu respiro, recupero direção e dou o próximo passo. E última nota para quem sente que o alarme interno já não está a funcionar bem, se o stress deixou de ser pontual e passou a ocupar quase todos os dias, se o corpo vive em alerta constante, se o sono não recupera, se a ansiedade bloqueia, se há ataques de pânico, tristeza persistente ou sensação de perda de controle, isto não significa que falhaste, significa que o sistema precisa de ajuda. E tal como num prédio, quando o alarme dispara sem parar, não se culpa o prédio, chama-se alguém especializado que saiba avaliar o sistema. Procurar apoio psicológico é isso, é pedir ajuda para regular o alarme, fazer manutenção, reparar circuitos e recuperar segurança. Espero que a ciência trocada por miúdos vos ajude na vida académica.